Olá, irmãos! Vamos falar sobre os benefícios do debate, os benefícios que trazem a contrariedade de um determinado assunto. Infelizmente, tem muitos cristãos que acham que crente não pode debater. Bom, isso é verdade em ponto. A Bíblia fala para a gente não ficar debatendo com o outro sobre as questões supérfluas que tangem o evangelho, que são coisas bobas. Fala para a gente não viver em debate em coisas bobas. Mas tem assuntos que são extremamente importantes para a nossa conduta, para a nossa fé. Aí é necessário haver um debate para se ter a conclusão de qual é o certo e qual é o errado. É por isso que existe o capítulo 15 do livro de Atos, em que, por questão de alguns crentes estarem espalhando determinado ensino, houve então o primeiro concílio da igreja, em que se reuniram em Jerusalém os apóstolos e os presbíteros, e no versículo 6 do capítulo 15 de Atos, vai falar que houve grande debate. Eu não preciso traduzir o que significa grande debate. Os ânimos se inflamaram, os apóstolos, os anciãos, discutiram ali que estavam pensando diferente sobre aquele determinado assunto. Então, chegaram a uma conclusão. O problema do debate é quando você fica com raiva da pessoa, você leva aquilo para o coração. Quando, em vez de ser um debate para solucionar o problema, vocês começam a atacar uns aos outros e então fica com ódio. Leva para o coração e deixam de se falar. É por isso que existe as escolas dominical, em que muitos professores chegam, botam o tema, perguntam a opinião dos alunos, cada aluno dá a sua opinião, e aí então vamos resolver essa questão. E às vezes os alunos se discordam, às vezes o professor discorda dos alunos, os alunos discordam do professor, e aí ninguém sai dali de mal, ninguém sai dali com raiva do professor, ou aluno com aluno. Ninguém sai desse jeito. Por quê? Aí todo mundo vê que é saudável. Na verdade, quando rola esse tipo de debate saudável, todo mundo gosta, os alunos gostam quando tem esses debates, quando tem essas coisas, né? Mas quando começa a haver raiva e ira, aí a coisa fica séria. Curso de teologia é outro exemplo clássico disso. O curso de teologia que teve aqui em Monte Tabor, havia muitas discussões em quase todas as aulas, mas ninguém saía de mal, nem tampouco num momento ficava de mal. Discordavam-se, ficavam de pé, diziam que cada um defendia, mas na mesma hora estava todo mundo ali brincando, zoando novamente uns aos outros. Era uma coisa muito gostosa. Eu já estive presente em alguns, e o que eu fazia lá, quando eu estava lá, eu não precisava nem, irmão, pelo amor de Deus, eu ficava dando risada, porque era muito engraçado e porque não tinha ódio rolando no meio. É quando você tem que intervir para pacificar a situação. Mas vamos aos 5 pontos do debate que é benéfico. O primeiro ponto é que diante de um debate, a pessoa pode mostrar que você está errado. Isso não é ruim para você. Todo mundo que está errado em algum pensamento e é corrigido, isso é benéfico para a pessoa, porque ele passou do engano para a verdade. Então, nesse quesito aqui, não há perdedor, só há ganhadores, já que eu estava errado e a pessoa me corrigiu e agora eu estou no certo, eu ganhei com isso. Então, esse é um dos benefícios do debate. Então, você não tinha ouvido passagens bíblicas referentes a determinado diferente do que você acreditava, então agora você está com esse benefício. E uma das coisas ruins de você estar errado, quando você pensa errado, é porque você leva outras pessoas ao erro, porque você ensina esse erro adiante, você passa adiante esse erro. Então, quando se tem uma pessoa errada, na verdade vamos acabar tendo 3 ou 4 pessoas erradas, porque essa pessoa vai ensinar outras, e essas outras que aprenderam errado vão passar os seus erros. Então é necessário haver um debate e haver correções de basicamente todos os assuntos. É o primeiro ponto. Você pode estar errado e passar do engano para a verdade. O segundo ponto é que as pessoas podem te mostrar que existe um ponto a ser corrigido na sua ideia. Sua ideia no todo está correta, mas um ponto ali não está coerente. Então ela vai mostrar que aquele ponto ali você precisa revê-lo para que essa doutrina fique ainda mais verdadeira, mais coerente, mais perfeita, porque existe uma coisinha ali que não está nos conformes. O terceiro ponto é que diante do debate, você que está correto pode ver que você realmente está correto.
os versículos que a outra pessoa usar, os argumentos que a outra pessoa usar, você pode ver que a pessoa está completamente errada nas suas argumentações e nos versículos que ela usou. E aí, firmar mais ainda que o que você está falando é verdade. Então ela pode, ainda mais, com os erros argumentativos dela, mostrar que você está correto. Então esse é o terceiro ponto. O quarto ponto, que é algo muito curioso, é quando você agrega. Na verdade, existem certas opiniões de outras pessoas que algum detalhe da opinião dela você pode acabar utilizando. Você pode agregar a sua, porque você vê que está correto aquele ponto do pensamento dela. Então você junta com o seu e fica ainda melhor. Então, diante do debate, você pode acabar aproveitando do discurso do outro e agregando o seu. Fala, olha, peraí, essa parte aí dessa argumentação aí está correta. E agrega o seu. Esse é o quarto ponto. O quinto ponto é o buraco. É quando, na verdade, diante o seu pensamento, existe algo que você ainda não trabalhou. Você não sabe responder, aliás. Existe um buraco ali e que precisa ser melhor pesquisado para que você então saiba responder. Às vezes nem você tinha visto que havia um buraco no seu pensamento. E aí a outra pessoa vai mostrar que existe um buraco ali. Ou tem um buraco e você ainda não se dedicou a resolver este buraco do seu pensamento. Então, diante de um debate, a pessoa vai mostrar para você que você precisa ver este buraco, que muitas das vezes, nem sempre, muitas das vezes, esse buraco é importante esclarecê-lo para a sua ideia, para a sua doutrina. E é dessa forma que, graças a Deus, muitas doutrinas se aperfeiçoaram diante de séculos e séculos de debate com pensamentos opostos. Então, cada vez mais que você vê o erro, alguém pergunta alguma coisa que você não sabe, isso induz você primeiro a pensar e a pesquisar. Na hora você tem que pensar em uma resposta que você nunca tinha ouvido alguém perguntar aquilo. E você nunca parou para pensar naquele assunto, naquele tipo de pergunta. Então você é obrigado a pensar e a pesquisar. E isso faz você ou aprimorar, ou ver que você está errado, ou tapar buraco, ou agregar. Então isso é benéfico. Qualquer coisa que o debate venha produzir nesse sentido é benéfico. Tanto ver se você está errado, tanto um ponto a ser corrigido, que tem um pontinho ali que está errado, tanto na questão de agregar do conhecimento do outro, tanto no buraco. Tudo isso é benéfico para um debate. Infelizmente, existem aqueles que são os cauterizados. Agora, os cauterizados, que são aqueles crentes de cabeça. Cauterização é tipo uma cicatriz, na mente, que eles não suportam a verdade. Eles não são voltados para a verdade, eles são voltados para o que Filipenses diz, o Deus ventre. O Deus dele é o ventre dele. Então o pensamento dele só é proposto pelo desejo dele, pelo que ele imagina. Então não interessa o quanto você mostre para ele o que é que está na Bíblia, não interessa. Ele não é uma pessoa bíblica porque o coração dele não é voltado para a verdade. O coração dele, a mente dele é voltado para o gosto e para a opinião. Então esse daí, como a Bíblia diz, é basicamente um caso perdido de pessoa. Porque ele tem coceira nos ouvidos. A mente cauterizada não suporta a sã doutrina, e ajunta para ele mestres segundo os seus desejos, segundo o que eles gostam, segundo a opinião deles. Esse tipo de gente são o que a Bíblia chama de cauterizado. Resistem à verdade em preferência de seus gostos. Então, não seja assim. A Bíblia vai falar que existe vários tipos de coração pela parábola do semeador. Vai falar que existe vários corações, que eu não vou tratar disso aqui agora. E dependendo de como é o coração de cada um, o sucesso e o fracasso de cada crente no evangelho vai depender de como são os seus corações. E só aquele que dá certo no evangelho é o coração que é terra fértil, coração de humus, que vai a palavra frutificar e produzir ou 30, ou 50 ou 100 frutos, certo? Então o debate é benéfico, que seja simplesmente um debate voltado para a doutrina e não para rancor entre os irmãos. Caso contrário, aí
o espírito de pacificação vai ter que entrar em jogo. E claro, como a palavra também diz, que a gente não venha se perder tempo com debates insignificantes. A menos como os jovens de hoje são muito zoeiros, como a gente gostava de brincar sobre o umbigo de Adão, se Adão tinha umbigo não, ou não. Mas isso era uma coisa da zoeira, isso não era um tema que a gente brigava, discutia, era só para zoar. Então que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Debate é benéfico. Deus abençoe a todos.